Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino, eu espero que sejam super bem, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou contar pra vocês, vou conversar com vocês como você pode desistir de alguém que não tá afim de você. Conversa boa, conversa profunda, espero poder te ajudar. Antes de qualquer coisa, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e claro, no primeiro link na descrição você tem acesso a todos os meus livros, todos os meus cursos e todos os meus produtos, tá bom? Então vamos começar o vídeo, vamos conversar, que eu tô animado. Essa semana foi uma semana um pouco difícil pra mim, por isso que eu fiquei acho que alguns dias sem fazer vídeo aqui. Imagino e espero que você esteja morrendo de saudade, eu vou esperar que sim. Mas vamos lá, como a gente pode fazer pra desistir de alguém que não tá afim da gente? Sabe de uma coisa? Às vezes a gente gosta de alguém, às vezes a gente tá envolvido com essa pessoa emocionalmente, mas aquela pessoa não responde como a gente imagina, ela não é recíproca como a gente gostaria. E a gente sabe que a gente morre no final dessa história, metaforicamente. A gente sabe que a gente se doa e a gente vai se magoar. Um ponto muito importante é a gente entender que a gente precisa viver um pouco mais a realidade e não a fantasia. A gente gosta de viver na fantasia. A gente gosta de se iludir achando que as coisas vão mudar, que a gente vai conseguir fazer do jeito que a gente gostaria, uma coisa que nem depende de nós. Então a primeira coisa é cair um pouco na realidade, mas não cair na realidade com raiva, com desgosto, cair na realidade de eu preciso estar perto de alguém que goste de mim. As coisas precisam ser fáceis, gente. Quando eu digo fácil, não quer dizer que a relação precisa ser fácil no sentido de amar é difícil, é uma construção, mas a conexão precisa ser natural. Quanto mais maduro a gente vai ficando, a gente percebe que a gente quer coisa fácil. E quando eu digo fácil, não é algo pejorativo, mas sim algo que aconteça de forma natural, que seja um abraço fácil, não um labirinto intransitável, sabe? A gente quer coisa mais orgânica e a maturidade simplifica as coisas, enquanto a imaturidade complica. A maturidade vê desculpas, a imaturidade sempre está nesse processo de nos iludir, de nos dar uma esperança, que no fundo, às vezes, não vale a pena. E só você vai ter essa resposta interna dentro de você para entender se realmente está na hora de ir embora. E eu sei que você sabe a resposta, porque é sempre claro dentro de nós. Quando a gente ouve o nosso coração, quando a gente ouve o que a gente acredita, e quando eu digo coração, não confunda, tá? O coração, ele é vitalidade. O coração não é, eu ouvi meus sentimentos. Você tá ouvindo a tua carência, teu medo de ficar sozinho. O coração é aquela coisa lá no fundo que te diz, você sabe que você tem que ir embora. Tá na hora de você cuidar de você. O coração é o teu melhor amigo, é o que tá do teu lado, quer te proteger, que quer que você se sinta bem com você mesmo. Então a primeira coisa é consciência, é olhar para a realidade, não olhar para a fantasia. Olhar para o que é, entender, aceitar, aprender a seguir. A vida é muito bonita para a gente perder tempo com alguém que não quer a gente. E como eu digo, a gente não precisa olhar com raiva pro outro, só segue o teu caminho, começa a cuidar de você, olha para a realidade, aprende a dizer adeus, deixa o tempo e a vida afastar o que não é para ficar. Se não é para ficar, insistir é pedir para magoar. A gente tem que deixar as coisas irem, e isso não é só para relações. Muitas vezes a gente vê que a nossa vida não tá mudando e na verdade a gente tá no mesmo ciclo. A vida não tá mudando porque a vida tá pedindo pra gente mudar e a gente não aceita, a gente tá pegado, a gente tá preso. E às vezes é hora de deixar ir, a hora de aprender que dizer adeus não é perder algo. Dizer adeus é preparar algo que ainda está por vir, tem novidade por vir, tem coisa boa para vir pra gente. E você tá preso numa situação como se você olhasse para aquilo e dissesse, é a única coisa que eu tenho. Se eu perder o mínimo de esperança que eu tenho aqui, o que eu vou fazer? E quando você descobrir que você deixar isso pra cá, novas coisas vão se abrir para você. Aceita o novo, aceita o que há por vir, aceita o pedido de amor próprio que o mundo está te pedindo. Para de aceitar coisas que não fazem parte da admiração que você quer ter por si mesmo. Olha para você de fora, é isso que você quer? Ficar correndo atrás de alguém que não está gostando de você, que não está afim, ficar numa situação que você não se sente confortável, que a situação não te faz bem. Qual é o fim dessa história?
Você sabe que você que se despede, você que morre no final dessa história. Porque é uma história que você está insistindo aonde não precisa. Você está dando corda para uma coisa que não tem futuro. Você está dando consciência, perdão, uma ilusão para algo que você sabe a realidade. Então olha a realidade, ela dói, é difícil perder, é difícil deixar ir, desapegar, mas é necessário, é maduro. Não complica o que tá claro que você tem que fazer. Tá claro o que você tem que fazer e você não tá querendo fazer. Isso é pedir para sofrer constantemente. Porque entende que não é sobre sentimento muitas vezes. É sobre você estar mimado em querer que aquilo seja do jeito que você quer. E às vezes a vida diz, ei, não é por esse caminho. Tem coisa pra lá, tem coisa pra lá. E você fala, não, mas eu quero aqui, eu quero aqui, eu quero aqui. Vai sofrer, vai sofrer, vai sofrer até um dia você perceber que não era isso. Então aceita o decorrer da vida. Aceita quando você sente que há um vento no teu ouvido que diz, ei, tá na hora de ir, ei, não tá saudável, ei, não tá legal. Aprende a ouvir isso que você tem dentro de você. É a coisa mais poderosa, é o que vai te guiar sempre nessa vida. Não escuta só o que os outros falam. Pondere, claro, o que os outros falam, né? É importante, mas no fundo a decisão final é tua. Então, desapegar de alguém, desistir de alguém é ter consciência de autocuidado. É olhar para você e entender que, opa, não tá me fazendo bem, eu preciso cuidar de mim. E abrir a vida para coisas novas. Se eu ficar preso aqui, me colocando nesse lugar de vítima, me colocando nesse quarto fechado, é como se eu estivesse num quarto escuro pensando, ai meu Deus, e agora? Será que vai dar? Será que não vai dar? Meu Deus... E a vida tá te falando, abre a porta, sai do quarto, cuida de você, vai viver, vai descobrir que o amor não é pertencente a uma única pessoa. Essa imagem que a gente tem de colocar um peso numa pessoa, de essa é a pessoa da minha vida, meu Deus, eu gosto dela, ela tem que gostar de mim, é sobre apego. Nem sempre sobre sentimento. Isso é uma coisa muito forte que você tem que ter na tua maturidade. Putz, eu tô apegado. Na verdade, eu tô com medo de ficar sozinho. Pô, eu tô carente. Pô, já comecei a falar com essa pessoa, agora começar a falar com outra. Eu entendo esse peso todo, mas a vida pede. Quando a gente chega numa empresa, quando você criar alguma coisa, você falir aquele negócio, ou quando você tiver que se despedir da sua família, ou quando você tiver que mudar de cidade, de país, de estado, de onde for, esses processos são importantes e precisam acontecer, porque se você não fizer por ele, a vida vai fazer por você de uma maneira mais dura. Então, aceita, desapega, larga a mão, aceita não estar apegado, aceita o novo, não se culpa. Eu sei que a gente não quer perder, eu sei que a gente quer ficar, eu sei que a gente quer que seja do nosso jeito, mas amadurecer é ser tolerante e aceitar a vida como ela é. Aceita a vida como ela é. A gente não pode mudar os outros, a gente não pode fazer os outros ser o que a gente gostaria que fosse. A gente pode fazer o nosso caminho e deixar a vida nos apresentar, estar disposto a conectar com novas pessoas. E, estando disposto, a vida vai te mostrar amor. Um amor que você merece, um amor positivo, legal, que te traga felicidade. Eu tenho uma coisa que eu preciso te falar e eu quero que você guarde. Quando for pra você vai sentir, não vai ter dúvida. Vai ser gostoso, vai ser leve, vai ser bonito, vai ser orgânico. Vai acontecer de forma natural. Não é tão difícil, não é tão forçado, não é tão sofrido. Esse início, essa conexão, né? Com o tempo, as relações vão ficando mais complexas, o amor vai ficando mais difícil, a gente vai ter que conversar, a gente vai ter que ceder em muitas coisas, isso faz parte do amor. Mas nesse início que você tá de descoberta, tem que ser gostoso, tem que ser fácil, tem que ser leve. Você tem que olhar e falar, eu tenho certeza, eu me sinto bem, a pessoa me trata bem, eu mereço, sabe? Não aceita pouco. E quando eu digo não aceitar pouco, eu quero dizer para você cuidar também, para não achar que você merece tudo e ficar com o ego super inflado, porque tem muita gente que é assim também. Ai, não, eu mereço muita coisa, e aí fica com o ego inflado. Merecer é uma coisa sensível. Fala, pô, eu não me sinto bem. Pô, eu preciso de uma relação melhor. Não é menosprezar o outro e se achar o cristal dourado. É olhar e falar, pô, isso não tá me fazendo bem. Eu vou por esse caminho. É leve, pequenas escolhas, decisões.
Aprende a decidir. A vida de quem decide é uma vida muito melhor. Quem aprende a decidir vive melhor. Quem aprende a decidir segue o caminho, sofre a dor no momento, mas não fica com essa dor em doses homeopáticas te corroendo. Então aprende a decidir para sua vida ser melhor. E essa é a decisão que você tem que tomar. Segue em frente, escuta o teu coração, que não tem como você te arrepender, e eu te garanto. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um like se você gostou. E claro, um comentário, se inscreve, porque eu adoro a conexão com vocês. Tá bom? Um beijo, se cuida. A gente se vê logo. Se fala logo, tudo de bom e até.